Provavelmente a primeira pergunta que surge assim que você descobre a existência dos transformadores com núcleo de ferrite é o que acontece se eu utilizar um transformador com núcleo de ferrite numa aplicação convencional. Talvez você já tenha testado e já tenha queimado um transformador, e realmente é isso que acontece. Ou o contrário, né? O que acontece se eu utilizar um transformador comum em um circuito eletrônico com chaveamento em alta frequência? Eu vou te dar essas respostas hoje, é uma curiosidade, era uma curiosidade minha também. E agora eu sei não só que não dá para trocar um pelo outro, acho que isso todo mundo já sabe, mas eu sei as consequências disso, eu sei o porquê deles não funcionarem nessas aplicações, inclusive o porquê deles queimarem nessas aplicações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para ser notificado quando novos vídeos como esse forem publicados, e fica comigo que eu vou te explicar isso. Pessoal, e antes de tudo, se você precisar de material elétrico, especialmente se for industrial, contadores, botoeiras, chaves de transferência, capacitores, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Você vai estar adquirindo um produto de qualidade com preço direto de fábrica, você consegue comprar direto no site e com preço de fábrica, e além de tudo vai ajudar aqui no meu trabalho também. Então, compre materiais elétricos com a Brasiltec, não só material elétrico, mas de automação industrial também. Você vai encontrar sensores, controladores diversos. Acesse lá o site, você vai se surpreender com o tamanho da gama de produtos aí que a Brasiltec oferece. Agora, voltando ao assunto do vídeo, né, eu quero falar primeiro de um transformador comum aplicado em eletrônica, em aplicações onde seria utilizado um transformador com núcleo de ferrite. Qual que é a diferença principal aí de aplicação? O transformador comum ele é utilizado em baixas frequências, né? Então 50, 60 Hz, enquanto que os transformadores com núcleo de ferrite eles costumam ser utilizados em altas frequências, na casa dos kHz e às vezes até dos megahertz. Então são quantidades de variação entre positivo e negativo muito maiores, né? Portanto, existem diferenças fundamentais aí na construção desses transformadores, a começar pelo núcleo, né? Que ao invés de ser aço silício, é um ferrite. Então, o que acontece com um transformador comum utilizado em altas frequências? Vamos lá. Você sabe que o núcleo do transformador ele é dividido em várias chapas isoladas, e isso, a razão dessa divisão é para que seja diminuído o problema com correntes parasitas. Então, aqui está o núcleo de um transformador e nós vemos aqui na lateral, vou pegar acho que eu não vou conseguir fazer essas linhas retas aqui, mas vou fazer só algumas poucas chapas aqui. Você vê que esse transformador, ele é dividido, ao invés de ser um núcleo sólido de aço, você tem várias chapinhas mais finas, e essas chapinhas, elas, com os enrolamentos aqui do transformador em cada um desses lados aqui, a tendência é isso aqui gerar uma corrente parasita que vai nesse sentido. Como é que eu vou desenhar isso no 2D aqui? Vai nesse sentido aqui e vai fazer voltas assim, né? Então, essas correntes parasitas, elas tendem a fluir nesse sentido aqui entre essas chapas, né? Se fosse um núcleo sólido, nós teríamos trânsito livre para essas correntes e as correntes parasitas seriam muito altas. Utilizando esse tipo de construção aqui com várias chapas separadas, nós temos uma diminuição dessas correntes parasitas, teremos uma diminuição, mas elas ainda vão existir, só que dentro de cada uma dessas chapas, né? Então, ao invés de ter muita corrente parasita, eu vou ter bem menos, mas ainda vou ter dentro dessas pequenas chapas. O que aconteceria em altas frequências? Em altas frequências eu tenho muito mais variação de fluxo magnético e, consequentemente, eu tenho muito mais correntes parasitas. O núcleo de ferrite, ele praticamente não tem corrente parasita. É basicamente desprezível a quantidade de corrente parasita, diferente de uma chapa de aço, assim, que é uma excelente condutora de corrente elétrica, né? Então, uma das consequências de se utilizar o transformador comum em altas frequências é o aumento, o acréscimo de correntes parasitas e, consequentemente, como essas frequências utilizadas em eletrônica são muitas vezes mais altas, a quantidade de calor aqui vai ser muitas vezes maior também. Em alguns poucos segundos, esse transformador aqui ele vai esquentar se for alimentado com altas frequências, considerando que é um transformador aqui de ferro-silício. Então, a primeira coisa é o aquecimento excessivo do núcleo trabalhando com altas frequências. Transformador convencional em altas frequências, aquecimento excessivo do núcleo. Outra coisa que vai acontecer aqui no núcleo também é o seguinte, a esterese magnética ela vai ser muito maior. Então, vamos lembrar que eu já falei sobre esterese magnética, mas eu vou, novamente aqui, eu vou fazer um resuminho rápido. Quando o transformador ele não está alimentado, nós temos domínios magnéticos nesse material aqui, que vão ser aleatórios, cada um vai apontar em um sentido, e o resultado disso aqui, considerando todos esses vetores aqui, desses domínios magnéticos, o vetor resultante ele é nulo. Então, o material aqui ele não vai estar magnetizado. Considerando que o material, que o núcleo não esteja magnetizado,
esses domínios aqui vão ser nulos, né? Acontece que quando você tem a alimentação dessa bobina aqui, nós vamos forçar o núcleo a ter um único domínio magnético, então vamos supor que ele esteja nesse momento, ele esteja nesse sentido. É lógico, a tensão é alternada, então isso aqui vai ficar invertendo, né? Mas vamos supor que nesse momento o fluxo ele acontece nesse sentido. Então todos os domínios magnéticos eles vão apontar no mesmo sentido. Então esses domínios aqui que estavam todos desorientados, eles vão ficar todos no mesmo sentido, ou pelo menos a maioria no mesmo sentido do fluxo aqui do transformador. Acontece que quando a tensão inverter e o fluxo magnético inverter também, esses domínios que estavam no mesmo sentido, eles vão continuar no mesmo sentido do fluxo do núcleo, mas eles precisam se inverter. Então, a inversão na polaridade da alimentação faz com que inverta o sentido do fluxo magnético. Esses domínios precisam inverter também. E existe basicamente uma inércia para que essa inversão aconteça e há energia perdida e calor gerado também por conta disso. Então, tem o aquecimento do núcleo por conta da corrente, tem o aquecimento e perda de energia também, nos dois casos, perda de energia também, né? Por conta da esterese magnética. Eu vou ter mais calor também por conta do efeito skin. Quando eu tenho vou fazer um cabo elétrico aqui, vamos supor que esse aqui seja um cabo elétrico. A tendência, quanto maior for a frequência e quanto maior for o cabo também, eu tenho uma tendência da corrente elétrica ela ir para a periferia do cabo, ou pele do cabo, né? Por isso skin. Skin é pele em inglês. Então, se eu tenho uma corrente passando por esse cabo aqui, a densidade maior de corrente ela vai ser pela periferia do cabo, aqui pela casca aqui do cabo. Então, eu vou ter muita corrente passando em volta do cabo aqui, pela parte mais externa, e um pouquinho de corrente passando pelo meio também. A densidade de corrente aqui no meio ela vai ser muito menor. Quanto maior for a bitola do cabo, mais presente é o efeito skin, e quanto maior a frequência, principalmente, maior o efeito skin também. Já falei sobre o efeito skin, assim como falei sobre a esterese magnética, e por isso vou deixar um card também desse vídeo aqui para quem quiser saber. O efeito skin, como você deve imaginar, se a corrente está circulando mais por fora do cabo, quer dizer que a parte de dentro está sendo pouco utilizada. Se ela está sendo pouco utilizada, quer dizer que o cobre que está aqui no meio ele está subutilizado também. Então, é como se o cabo, ao invés de ter toda a bitola, ao invés de ter a bitola total, ele tenha somente... Ó, ele poderia ter essa bitola toda, né? Ao invés de ter a bitola toda, é como se ele tivesse só essa parte aqui e essa parte aqui. E isso agrava quanto maior for a frequência, né? Então, se eu utilizar um transformador comum em frequências mais altas, eu vou ter uma subutilização do núcleo desse cabo aqui, do meio do cabo, e, portanto, a resistência dele por metro vai aumentar. Se eu tenho mais resistência, eu tenho mais calor também e mais perdas. Então, tenho perdas e tenho geração de calor por conta das correntes de Foucault, as correntes parasitas aqui no núcleo, por conta da esterese magnética, por conta do efeito pelicular também nos cabos dessa vez, né? Então, antes, as duas primeiras é no núcleo, e essa terceira perda aí, esse terceiro fator de aquecimento, ele está nos cabos aqui das bobinas. E o quarto fator que eu gostaria de trazer também está relacionado com a bobina, que é o aumento da impedância dessas bobinas. A impedância de uma bobina, a impedância ela é representada normalmente pela letra Z, né? Ela vai ser maior quanto maior for a frequência. Então, se eu aumentar a frequência, aumenta também a impedância. O indutor, ele é ao contrário do capacitor nisso, né? Porque no capacitor, essa impedância aqui, ela cai se aumentar a frequência. Aumentando a frequência, diminui a impedância no capacitor. No indutor é o contrário. Quanto maior for a frequência, maior a impedância. E dá para imaginar o que acontece se você alimentar, vamos supor que seja 220 volts. Se você alimentar com 220 volts um circuito de baixa impedância, você vai ter uma alta corrente circulando. Se você aumentar essa impedância e manter a tensão, o que vai acontecer é que vai haver uma dificuldade muito grande para a circulação de corrente e esse transformador vai ficar subutilizado. Então, nesse caso, diferente dos outros, ao invés de eu ter mais calor, aqui eu não vou ter geração de calor adicional, o problema vai ser o fato de que eu não vou conseguir utilizar a potência do transformador aqui, porque com uma impedância muito alta, se eu utilizar com altas frequências, a impedância vai subir muito e eu não vou conseguir fazer circular a corrente aqui como deveria. Então, são essas as 4 consequências de utilizar um transformador convencional de aço silício, né? Utilizando em altas frequências. Nós temos muitas perdas, muito calor e, portanto, esse transformador ele vai queimar em pouquinho tempo. Agora, vamos pensar no contrário. Normalmente, o transformador de ferrite, com núcleo de ferrite, ele é toroidal. Não é obrigatório, mas normalmente ele é toroidal. Então, vamos imaginar aqui um toroide. Está dando para entender aqui, né? Então, temos um toroide. Eu vou colocar aqui um enrolamento.
fazer algumas pouquinhas voltas aqui só para poder ficar mais fácil de explicar. Então aqui eu tenho, vamos supor que eu tenho a alimentação desse transformador. O que acontece se eu alimentar, então, ao invés de utilizar altas frequências aqui nesse núcleo, eu utilizar esse transformador com uma frequência de 60 Hz. Vamos supor que eu vou ligar direto na nossa rede aqui. Esse núcleo aqui, com bastante facilidade, ele vai estar com todos os domínios já orientados em um único sentido e ele não vai mais ter domínios para orientar. E aí, vamos lá, deixa eu fazer vamos supor um eletroímã aqui. Vou fazer o desenho de um eletroímã. Se esse eletroímã aqui, ele está alimentado aqui e ele não tem nenhum núcleo, no cálculo da corrente dele aqui, você vai levar em consideração a impedância, lógico, e também a permeabilidade magnética do ar, porque se ele não tem núcleo, ele tem ar. A partir do momento que eu coloco um núcleo nesse transformador aqui, para que o fluxo magnético ele flua pelo núcleo e não pelo ar, e esse núcleo ele pode ser no material ferromagnético, né? Essa impedância aqui ela sobe muito. E isso acontece com o contator também. Se você olhar o consumo de um contator antes de atracar, ele costuma ser de aproximadamente 10 vezes o valor do contator depois que atraca. Então, se ele é, por exemplo, um contator que tem 7,5 VA atracado, ele vai ter mais ou menos aí uns 70 VA na hora de atracar. Por quê? Porque os núcleos estão separados e a impedância ela se torna muito menor. A partir do momento que eu coloco um núcleo, a impedância se torna maior. Essa saturação do núcleo é como se eu tivesse é como se eu tirasse o núcleo praticamente, né? A partir do momento que o núcleo satura, ele deixa de valer a permeabilidade magnética dele e passa a valer a permeabilidade magnética do ar. Então, essa impedância aqui no transformador, ela vai, por conta do núcleo saturado, essa impedância ela vai diminuir muito. Então, se eu colocar 60 Hz num transformador que ele estaria que ele está projetado, na verdade, para uma frequência muito maior, nós vamos ter uma impedância nesse circuito aqui caindo, por conta da permeabilidade do núcleo, por conta da saturação e, consequentemente, da permeabilidade magnética que deixa de ser a do núcleo e passa a ser a do ar. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma impedância muito pequena aqui nessa bobina. Somado a isso, nós temos um outro fator ainda, que nessa bobina, como eu falei antes, a impedância da bobina ela é proporcional à frequência, né? Se eu diminuir a frequência, eu diminuo a impedância também. Então, eu vou ter uma diminuição dessa impedância por conta da saturação do núcleo e por conta da frequência também. O que acontece, então, com baixa impedância é praticamente um curto-circuito, né? Eu vou ter somente um pouquinho de resistência aqui do cabo, porque esse cabo aqui ele com certeza dá poucas voltas, já que é um transformador construído para tensão, para frequências muito altas, né? Então, essa bobina aqui ela dá poucas voltas e, consequentemente, se eu alimentar com 60 Hz, aqui vai ser praticamente um curto-circuito. Então, esse transformador ele vai queimar basicamente instantaneamente, por conta da saturação do núcleo, por conta da baixa impedância. E para piorar, esse material aqui, esse núcleo de ferrite, ele não consegue sustentar um fluxo magnético que me permitisse uma transferência de energia aqui dessa bobina para outra bobina que eu vou ter aqui do outro lado. Então, esse material ferrite, ele não consegue um fluxo magnético suficiente para que nessa frequência eu consiga transportar energia aqui para o outro lado, né? Então, se aqui for entrada e aqui saída, eu vou ter uma perda gigantesca de energia aqui. Eu não vai se perder porque nem vai ser consumida aqui da entrada, né? Mas basicamente onde eu quero chegar é que, apesar da relação de transformação apontar para uma relação onde eu vou ter uma tensão aqui e outra tensão aqui, seja maior ou menor, mas mantendo a mesma potência dos dois lados, eu não vou conseguir isso porque essa tensão aqui cai drasticamente no momento em que eu alimentar esse circuito, já que o núcleo não consegue transportar essa energia em forma de campo magnético e, portanto, além de queimar instantaneamente, mesmo que não queimasse, não seria útil, porque o núcleo de ferrite precisa de altas frequências para conseguir transportar uma densidade de energia significativa. Pessoal, então mais uma vez, se você quiser contribuir com o meu trabalho, se quiser comprar materiais com preço direto de fábrica e materiais originais da Brasiltec, materiais com qualidade garantida, acesse o site, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. E se quiser conhecer outros vídeos também, tem uma lista de vídeos aqui no canal falando sobre assuntos diversos. Inclusive falei do porquê de não ter transformador de corrente contínua. Por que se utiliza transformador em corrente alternada, mas não existe uma alternativa para trabalhar com tensão contínua. Eu vou deixar esse vídeo na tela final do vídeo de hoje.